Olá, tudo bem? Mais uma terça-feira, hoje a nossa live de estilo vai ter uma convidada muito especial. Vamos falar com a psicóloga Aline Garzieira, que também é terapeuta de relacionamento, terapeuta sexual. Então, um tema tão abordado que hoje a gente vê na rede social e antigamente era um tabu. Então, algumas perguntas bem interessantes para a gente também desmistificar o que é tudo isso. A Aline chegou. Oi, oi. Vamos aceitá-la para a gente começar aqui. Oi, oi. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo certo. Que bom, Estamos muito todas bom. maravilhosas, né? A gente precisa, né, para o nosso bem-estar físico e emocional, a gente precisa estar bem. Verdade. Eu sempre digo que já é um começo, né? Quando a gente já se sente bonita, se aceita, já começa tudo dando certo, né? Aham. Ai, faz bem, né, pra gente, assim, pro psicológico, pra tudo. A gente precisa um pouquinho de agrado pra gente mesmo. Verdade. Eu brinco com as gurias sempre que a gente às vezes quer gastar em tanta coisa. E um simples fato de um batom já muda totalmente, né, o nosso humor. Exato. Não, e eu ia complementar, né, eu tava ali me maquiando, assim, pensando, mas nem que seja só pra gente ficar em casa, né? Sim, porque na pandemia a Veja gente bem. teve muito isso, né? Que a gente É. acabou deixando, né? Ficando de pijama, aquele Não, e daí veio a cuidado. máscara, daí a gente botou a máscara e daí a gente não passou mais batom porque a gente tava de máscara. É, eu tive amigos dentistas até reclamando de clientela, né? Porque já achavam Aham, desnecessário cuidar do dente cuidar também. do dente. É, exatamente, bem isso. Não, incrível, mas a gente tem que cuidar da gente mesmo, se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Mas então, Aline, faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Nossa, nem vamos falar pro pessoal quanto tempo faz isso. Faz muito tempo. Faz. Eu já não moro em Bento há uns 16 anos, mais ou menos. Ai, quase minha idade, então, né? Eu era pequenininha. É, tipo isso, só um pouquinho, assim, bem um pouquinho mais. Sim. Mas então, a gente se distanciou para o pessoal entender um pouquinho. E hoje as redes sociais conseguem nos unir novamente, né? A gente procura lá por sobrenome, por nome, ou tem uma amiga em comum e acaba conseguindo fazer um contato novamente. Exato. Não, isso é interessante, assim, para as pessoas, enquanto as pessoas estão chegando, assim, algumas pessoas são minhas, que eu vejo que são algumas pessoas do meu convívio, outras são tuas que vão entrando. É, eu nasci em Bento, né, para quem não me conhece, que é a cidade onde a Naira mora, que é no interior do Rio Grande do Sul, e cresci ali, enfim, até a época de ir para a faculdade, e acho que fiquei até os 20 e poucos anos, assim. E depois disso, acho que cada um foi tomando o seu rumo, né? Algumas pessoas casaram, outras foram estudar, foram morar fora. E acho que foi isso que naturalmente afasta a gente, mas é um afastamento que ele é natural da vida, assim. E as redes sociais, elas vieram muito para poder nos auxiliar. A gente tem muitas amigas em comum, né? Porque nós morávamos, eu e tu, no caso, morávamos perto em relação à distância, assim, de casas, né? Mas as redes sociais fizeram esse movimento muito positivo, assim, de nos aproximar. E eu fiquei muito feliz, assim, quando tu me convidaste, né? Porque a gente, apesar do afastamento, cada uma foi tomando fazendo os seus movimentos profissionais e a gente não conversou mais sobre as nossas carreiras, enfim, as nossas vidas foram tomando os seus próprios rumos aqui a colar, né? E eu fiquei durante muito tempo no RH. Então, assim, esse movimento de ir para terapia sexual, ele é relativamente novo, apesar de ser uma vontade, era um desejo que eu tinha já muito antigo, assim, acho que desde a época da faculdade. Só que estudar sexualidade é uma coisa nova, vou te dizer, né? Hoje algumas faculdades já têm disciplinas de sexualidade,
mas não são todas as faculdades que têm. Hoje ainda a gente precisa fazer formação fora da faculdade, porque nas faculdades, na sua grande maioria, não é um assunto falado, né? Não é uma disciplina que se tem, quando tem uma disciplina, mas não é um assunto que tu extingue em uma disciplina, tu tem muita coisa para te estudar. E eu deixei esse desejo guardado durante muitos anos. E durante a pandemia ele voltou com mais força, assim, para perto de mim. E às vezes as coisas parece que conspiram a favor, né, do universo, assim, e veio uma pessoa para perto de mim que tinha uma bagagem muito parecida, que é a minha professora hoje, e junto com ela veio uma legião de colegas, né, que estão aqui também, que daí vieram e a gente começou a fazer um movimento. A gente trabalha muito em parceria, assim, em grupo, né, porque cada uma vai tendo o seu nicho de trabalho e tudo mais. E aí foi onde eu decidi que eu queria, bom, então chegou o momento, se apareceu agora, porque esse era o sinal que tinha que aparecer de fato. E aí eu resolvi, bom, vou abraçar e vou ir trabalhar com isso que eu sempre desejei, né? Então hoje eu trabalho com terapia sexual, eu atendo outros pacientes de outras demandas, mas o meu foco principal é trabalhar com terapia sexual e com sexualidade nas empresas, já que eu fiquei muito tempo nas empresas, porque não é um assunto que é falado. E não estimulando que as pessoas tenham relacionamentos nas empresas, mas como eu fiquei muito tempo nas empresas, existem muitas coisas a respeito da sexualidade que não é dita, assim. A gente faz muito trabalho de campanhas de prevenção, de doenças, de uma série de coisas, mas que esse público poderia ser instruído e ter conhecimento sobre sexualidade, porque nós não fomos educados, nem eu, nem tu, nem as pessoas que estão entrando na live, de forma sexual, né? As pessoas daí confundem sexo com sexualidade. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando das emoções como um todo, né? Então, a sexualidade é um complexo, né? Tipo, o sexo em si, ele é uma prática, ele é um ato sexual, ele é só um momento. Mas a sexualidade, ela é mais ampla do que isso. E nós carregamos conosco muitas crenças e muitas informações, ou não carregamos, porque a gente não aprendeu, e a gente vai vivendo a vida desse jeito, assim. Então, quando a gente olha esses números de violência, de abuso, de assédio, às vezes a gente não sabe de onde eles vieram. E muitas vezes eles vieram muito por conta também, não só por isso, mas também por falta de educação sexual. Então, levar conhecimento para as pessoas dentro das empresas é um tema importante para que as pessoas se conheçam melhor, né? Quando a gente está falando de empoderamento feminino, não é só disputar espaço com os homens, assim, mas as mulheres têm a permissão e têm um órgão, que é o clitóris, que é único e exclusivamente para dar prazer, mas elas nunca tiveram a permissão real de fazer uso desse órgão para sentir prazer, né? Então, o desconhecimento sobre o corpo, que era isso que a gente estava falando, assim, da gente se sentir bem para a gente mesmo, da gente se permitir coisas, tem muita relação com essa questão. Então, hoje o meu trabalho é muito também me aproximar das empresas para levar esse conhecimento para as pessoas, né? De que é possível, e do quanto essa falta de educação sexual interfere no relacionamento. Porque uma coisa desencadeia a outra. E se eu não estou bem no relacionamento, às vezes o impacto vai acontecer lá na empresa. Não, mas eu deixo meus problemas lá fora. A gente não é uma caixa que eu deixo do lado de fora e eu esqueço, sabe? E muitas vezes, as pessoas nas empresas que eu trabalhei, no Rio Grande do Sul, no geral, a gente tem um número muito grande de empresas familiares. Então, muitas vezes as pessoas trabalham, o marido trabalha na mesma empresa, num outro setor, num outro turno. Então, não tem como tu não deixar do lado de fora, porque tá lá dentro, né? Então, se eu discutir com ele, se eu briguei com ele, sabe? Então, tem uma série de coisas que às vezes a gente carrega. E hoje, não só o meu trabalho, mas das minhas colegas também, é a gente poder psicoeducar, a gente fala, né, que é psicoeducar as pessoas em relação à sexualidade, que é poder se conhecer, que é poder saber
sobre a sua sexualidade, poder se conhecer, ter essa possibilidade. Eu trabalho muito com homens, né? E existe muito o mito de que o homem tem que ser uma máquina masculina. De que o homem não pode dizer não. Não é verdade, né? A gente já sabe. E não é verdade. É tipo assim, não, o homem nunca vai negar fogo, né? Não, por que não? Porque vai ter um dia que ele pode não querer, né? E quem disse que ele vai ter que dizer sim sempre, né? Então, eu, como eu trabalhei em muitas empresas que tinham muitos homens, eles traziam isso, assim, nossa, eu me sinto uma máquina. Não, mas ele não é uma máquina, né? Então, tem uma série... né, Aline, a gente sabe também que até a ansiedade atrapalha nesse momento, né? Em vários momentos. Demais. Né? Não, ele vai criando uma... Se ele não tem, vai criando uma ansiedade. Aí a gente chama de ansiedade. Como é que é aquele papai? Então ele não curtiu, né? Ele não gostou de mim. É. Não, e tem uma ansiedade por desempenho. A gente chama, né? Existe uma ansiedade nos homens chamada ansiedade por desempenho. Do medo dele não corresponder à expectativa que a mulher quer. E aí ele já vai com uma pressão de não conseguir atingir aquela expectativa. E aí, se ele não cumpre aquilo que na cabeça dele ele também criou e na cabeça delas está criado, aí já está feito, entendeu? Aí ele já não consegue, aí não consegue mesmo. E aí, se ele, por acaso, falhar, nossa, daí aquilo vira um caos. Sim. E hoje a gente tem um número bem alto, assim. No meu caso, eu trabalho mais com mulheres, né? Então, eu achei muito interessante quando eu vi com o que tu estava trabalhando, porque eu tenho várias pessoas que me relatam problemas, né? Porque a gente é vendedora, consultora e acaba quase... É um pouco psicóloga. Né? Exato. E aí é sempre aquele debate, né? Ou o marido não quer, ou trabalha com o marido, ou a esposa não gosta, né? Ah, ele quer, mas eu não gosto. Também existe aquela função, como tu falaste antes, de separar o ser humano, né, na empresa. Ah, mas eu sou só um funcionário, não sou um homem, eu não sou uma mulher. Sim. Não, e tem uma estatística hoje com a qual a gente trabalha que em torno de 50% da população brasileira vai ter alguma dificuldade relativa à área sexual. Quando eu estou falando de dificuldade, eu estou dizendo assim, ou tem baixa frequência, que se torna uma disfunção, porque daí um dos parceiros reclama, e daí é que eu não estou falando de casais hétero, estou falando de casais, pode ser casais homo ou casais hétero, tanto faz. Ou trisais, que agora é uma tendência, né? Então, 50% da população é muito alto. Então, a gente está falando de disfunção erétil, está falando de ejaculação precoce, está falando de baixo desejo, está falando de frequência sexual. E muitas vezes essa informação vai ficando de lado, né? Vai sendo deixada de lado. O que a gente não pode esquecer, e que muitas das pessoas, na sua grande maioria das pessoas, as pessoas não sabem, é que a sexualidade, ela é um pilar da qualidade de vida definida pela Organização Mundial da Saúde. O que isso significa? Ela está junto com trabalho, família e lazer. Ela é o quarto pilar. Ou seja, todas as pessoas vivem sob 4 pilares, né? E esses pilares, eles precisam estar equilibrados para ter uma vida saudável, para ter uma vida organizada, para melhorar a sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida. E é com isso que as empresas, inclusive, trabalham, para melhoria da qualidade de vida. E se eu trabalho para melhoria da qualidade de vida, eu preciso estar com a minha sexualidade resolvida. Aí quando tu trazes assim, tipo, mas a mulher diz que não gosta. Às vezes o não gostar é porque eu não aprendi. E aí o não aprendizado, ele vem, e aí nós duas somos mulheres, a gente vai saber, eu vi que entraram vários homens, entraram alguns que a gente conhece aqui, entrou meu irmão, entrou várias pessoas. Os homens, no geral, eles tiveram a permissão. O homem podia botar a mão no pinto, por exemplo, quando era criança. Ninguém dizia tira a mão. Até hoje, talvez. Não era feio. Eles podiam comprar a revista pornográfica, né? Até hoje, talvez seja. Hoje com a internet é menos, né? Mas naquela época, na adolescência, era permitido. Hoje tem os privê, né? Hoje tem os privézinhos. Exatamente. Mas assim. Mas as meninas, tipo assim, senta direito, fecha as pernas, né? Tira a mão daí.
não é bonito, assim. menina não pode, né? Menina quer subir em árvore não pode. Então, uma série de nãos que a gente vai recebendo que a gente não vai sabendo lidar depois com isso, e a gente não sabe por quê. Porque não é permitido, vai crescer, sei lá, verruga na mão, né? Aquelas coisas todas. E os guris vão crescendo aos 18 anos, às vezes o pai, o tio, alguém leva no puteiro, né? Não tem casas para mulheres, né? Eu sei que agora em Veranópolis, ali perto, abriu uma para mulheres, eu sei que causou um alvoroço, eu sei que não tentou abrir, não abriu, não abriu, não sei que fim teve. Exatamente, ainda mais em Veranópolis. Já afetaram, que é uma cidade bem pequena, né? Eu trabalhei lá. Mas óbvio. Então a gente vai vendo esse movimento de muitos nãos e as mulheres vão crescendo com esse tabu, assim, que nada pode. Então, como que eu vou dizer que eu gosto de sexo? Ou que eu sinto prazer? Só que em contrapartida, os homens não se deram conta, ou às vezes não se dão conta, que isso também atrapalha eles na questão do mito da máquina masculina. Porque daí as mulheres não procuram, porque elas esperam por eles, né? Então o homem tem que procurar sempre. É ele quem é o responsável por dar prazer, então ela fica esperando por ele. Não quer dizer que porque o homem teve mais liberdade, ou porque ele recebeu a condição de receber revista, ou de ir no puteiro, ou de poder se tocar mais, de se masturbar mais, que ele sabe mais. Não quer dizer que uma coisa não tem ligação com a outra, de que ele sabe mais por causa disso. Não tem relação uma coisa com a outra. Então, o que acontece é que a gente fica, nós mulheres, inclusive, ficamos colocando nele a expectativa de que ele sabe. E aí, se não foi bom, porque a gente também se desconhece para saber se foi bom ou não. Aí a gente coloca a culpa nele. Então, fica mais fácil a gente atribuir a culpa para o outro. E aí fica naquele empurra. Um empurra para o outro, ele diz que foi ruim porque a mulher tinha alguma coisa, a mulher diz que foi o cara, e assim vai. Só que às vezes as pessoas vão casando nessa batalha, vamos dizer assim, e não vai chegando num consenso. E aí, às vezes, chega lá adiante, às vezes, quando tem 60 anos, as pessoas se separam e se descobrem, né? Quando as pessoas poderiam viver uma sexualidade muito, Marcos, muito mais plena, muito mais saudável ao longo da vida, né? Ontem mesmo a gente estava assistindo aula e uma colega trouxe alguns casos que a gente estuda durante a semana de casais que chegam pra gente, e pode parecer assim surreal, mas que são verídicos, né? De casais que já não se beijam mais, e eu tô falando aqui, não tô falando de casais, não é um preconceito com a idade, mas eu tô falando de casais jovens, assim, casais na faixa entre 30 e 40 anos, que já não se beijam mais. Eu tô falando de beijo. Sabe que eu vejo muito, Aline, até aí na pandemia, que houve também muitas separações, porque as pessoas nem sabiam mais conviver juntas, né? Uhum. Na verdade, eles criaram abismos, né, na relação, abismos de não ter mais contato, porque a sexualidade ela começa no bom dia, no saber o que o outro faz. Às vezes, exatamente, tem que se apresentar novamente, né? Porque a gente vai mudando, né, as fases da vida. E se a pessoa que tá com a gente não conversa, não acompanha, tu mora com um estranho. Não, ideia assim, porque muitos dos momentos íntimos começam no beijo. Quando tu começa a namorar a pessoa, começou como? Começou com um beijo, né? E aí a gente tava falando assim, trazendo de volta o casal, e a gente dizendo assim, não, tu tem que tentar resgatar uma intimidade com essa pessoa. E aí a esposa dizia assim, mas eu nunca dormi pelada com meu marido. E são coisas que parecem simples. Daí a gente faz alguns exercícios com eles, assim, tá, então ok, então vamos começar pensando que tu vai tomar banho com ele. Mas o que eu vou fazer no banho? Não, vai tomar banho. Não, vai no banho. Então a gente, veja que o nosso papel hoje, enquanto terapeuta, é muitas vezes orientar para a gente fazer essa conexão, assim, porque a gente precisa fazer com que os casais voltem a fazer a conexão. Então a gente faz um trabalho de
investigativo, às vezes também para poder entender se alguma coisa aconteceu no percurso da relação, que algo possa ter se perdido, né? Mas muitas vezes para tentar fazer com que, eu até coloquei hoje no meu post de hoje sobre interesse, né? Não sei se eu chegasse a ver, do como às vezes a gente perde o interesse pelas coisas um do outro, né? A gente perde interesse de perguntar sobre o trabalho do marido, perde interesse de perguntar sobre a mulher aprendeu um curso novo, não sei se ela foi fazer um curso para o trabalho, se ela fez um curso como um hobby, e eu não me interesso mais por saber. Até porque eu vi uma reportagem... E acontece muito também da mulher, às vezes, evoluir e o homem parar. E vice-versa, né? A pessoa vai conhecendo, quer descobrir, é toda curiosa, e o outro é todo parado, né? Todo retraído. É difícil também uma comunicação entre esse casal. Então, assim, tem que haver comunicação. Não quer dizer que, tipo assim, até no post, uma das imagens era um casal tentando jogar videogame. Eu, por exemplo, eu não sou boa em jogar videogame. Tá tudo certo, mas eu posso tentar ficar ali, tentar entender e aprender. Posso, né? Agora, assim, na medida que eu não vou me interessando pelas coisas um do outro, e vice-versa, né? Vai criando um abismo, assim, vai criando uma lacuna de afastamento. E a sexualidade, ela tem a ver com conexões, né? Tem a ver com sentimentos. Por isso que eu estou falando assim, tipo, não é sobre sexo. Sexo é a prática, é aquilo que a gente faz, que é um ato em si. É um momento que a gente tem, mas para a gente poder chegar lá, a gente tem que ter feito uma construção, né? E a gente sempre fala que para que exista um próximo encontro sexual, tem que existir uma memória positiva. Como que eu crio uma memória positiva? Normalmente, a última relação sexual é a memória positiva que vai ficar para a próxima relação. Então, se aquela última relação foi legal, se um seduziu o outro, se teve uma coisa que foi legal, que alguém fez, que um procurou, alguma coisa que aconteceu, eu fico com aquela... Às vezes uma coisa surpresa, exatamente, né? Então, assim, algumas coisas que durante a semana a pessoa me mandou uma frase, alguma coisa assim, eu vou guardando na minha caixinha de memórias, e aí eu fico com aquela memória positiva e lá na frente eu vou lembrar disso. Então, mas foi muito legal aquele dia, então eu vou abrir mão, né? Eu vou abrir mão, vou deixar de olhar, sei lá, a novela e vou ficar com meu marido, né? Eu vou criar um momento assim, daí as pessoas, os casais dizem, não, mas aqui tem o filho, tem... Não, a gente sabe que tem a vida doméstica, que tem esse momento. Mas a gente, enquanto casal, tem que achar uma possibilidade. Tem que ter uma rede de apoio que possa ficar com o filho, tem que ter uma rede de apoio, uma vizinha, uma tia, uma avó, uma prof da escola, se não tem ninguém que está numa cidade muito longe, que eu possa contratar só 2 horas. Quero que tu fique 2 horas com a fulaninha, com o fulaninho, e eu e meu marido, a gente vai sair. A gente vai, sei lá, vai num motel, a gente vai ir numa praia, não sei. A gente vai num quarto de hotel, organiza, enfim, né? A minha professora sempre chama da bolha, vamos fazer a bolha, né? Então, assim, vai e fica um momento, assim, com o teu parceiro, para ficar vocês dois, falando sobre o que vocês quiserem, que não seja problemas da casa, né? Que os problemas da casa a gente vai falar em outro momento. Então, para ficar... Eu vejo também, agora até comentando, para não esquecer, assim, tu dá uma descansadinha também, né? Toma uma aguinha. Mas eu vejo muitos casais assim, agendas lotadas, mas nenhum para a esposa, nenhum para o marido. Uhum. Então, parece que realmente eles não querem que a coisa aconteça e reclamam que está mal. Né? É que isso dá um pouquinho de trabalho, né? Aí te pergunto, uma esposa vai procurar, né? Ela procurou, ela tentou, ela se importou. E essa pessoa, mesmo conversando dentro de casa, porque tem casais que já tentaram dentro de casa antes de te procurar, né? E aí isso não acontece. E aí não acontece. Tu pensa a mágoa dessa pessoa, a frustração, ela vai ter que trabalhar tudo isso contigo para daí tentar retomar, né? Porque às vezes é só um do casal que continua ali na batalha, né? Sim, a gente atende o casal, né? Normalmente quando vem o casal, alguém tomou iniciativa, né? Às vezes os dois
discutiram juntos, assim, e veio já tomada a decisão pelos dois. Não tá bom e a gente quer melhorar. Mas nem sempre é os dois que tomaram a decisão. Às vezes um tomou a decisão e foi atrás e o outro veio, né? Mas nesse processo, às vezes já tentaram resolver em casa, e numa tentativa frustrada, que não deu certo, porque não sabiam exatamente por que caminho ir, porque daí começa a ficar aquela coisa do empurra da culpa. Não, a culpa é tua, a culpa é minha. E não existem culpados, existem dinâmicas de funcionamento. Né? Então, assim, de novo, a história dos aprendizados. A gente fala sobre as mochilas emocionais, do que cada um trouxe do seu aprendizado, porque a gente vem de famílias distintas, né? Cada um vem da sua família. E de cada uma das suas famílias, cada um trouxe as suas informações. Então, nessa junção de família, de casamento, nós vamos criar uma nova mochila, com novas informações. E daí nós vamos decidir o que para nós, enquanto casal, funciona. Não é o que a tua mãe disse, o que teu pai disse, não, o que para nós funciona, inclusive na intimidade. Então, o que pode, o que não pode, né? E o que a gente vai quebrar de crenças. Então, por exemplo, hoje uma coisa que a gente discute muito entre os casais, pelo menos os que eu atendo, né? É positivo a informação de ir no sex shop? É uma coisa que soa bem ou é uma coisa que é meio espiada? Assim? Na verdade, aqui em... Visitar. Estou falando visitar, não falei comprar, estou falando visitar. Olha, né? Os dados que eu tenho de Bento, tá? Sobre sex shop. Nem sei se tem. Tem? A gente tem, mas é no segundo andar escondidinho. Ai, meninas, vocês venham, mas peçam no balcão discretamente, porque a caixinha tem escondida embaixo. Então, já essa venda é tudo exato. É cultural, é cultura. Não, aqui já, claro, a gente está na capital, né? Aqui já temos lojas de porta, né, de rua, lojas sofisticadas, assim, né? As meninas são preparadas, elas já sabem como te atender, enfim, é um ambiente, assim, bonito, é como se fosse uma boutique qualquer, assim. Obviamente que o tema é sexual, existem bares temáticos aqui, que são bares, não estou falando de outra coisa, estou falando de bar temático, como é um bar de samba, como é um bar sertanejo, um bar temático com o tema sexual. Que legal. Digo que então assim, um bar normal, as pessoas vão lá, homens, mulheres, casais, solteiros, enfim, um bar temático, ponto. Então assim, é uma desconstrução, né, que tem que ser feita, mas quando a gente questiona os casais, eles pensam assim, eu digo, e aí a gente trabalha com eles muito pela questão, assim, de ter o desejo de ir conhecer, porque parece que há uma proibição de ir lá, né? Não, é uma visita a uma loja como qualquer outra, né? Não tem nada, e ninguém disse que tu tem que ir lá e é obrigado a comprar. Só que o ir até lá, às vezes, é meio que, parece que é proibido, parece que eu não posso ir, né? Parece que não é permitido isso, né? Então eu tenho que... compromisso, mas eu não vou te falar onde eu vou. Exatamente. É tipo quando os guris compravam as revistas pornográficas, era escondido, ninguém podia saber, né? Ficava escondida. Vou te contar uma história de revista pornográfica. O meu pai tinha um esconderijo. E aí, olha só, perto dos 18 anos, fui fazer carteira de motorista e tal, e daí ele disse assim, só se tu lavar o carro, né, pra te sair com o carro. E eu, beleza, fui lavar o carro, né, guria? Tava lavando, mexi no tapete, e quando eu mexi, saltou fora. Aí peguei, né, olhei, botei pro lado e tinha meu irmão menor. Mas na hora meu Deus. Ninguém, né, queria, ele é 5 anos mais jovem, então eu tinha 18, ele tinha 13. E lá 13. Agarrou aquelas revistas. Mas óbvio, saiu correndo. E foi. Tu não sabe a surra que eu ganhei. Que volta de carro, perdeu a volta do carro. Até eu me explicar, perdi a volta do carro, tudo. Mãe e pai brigaram, porque a mãe não sabia que ele tinha escondido. Mas, assim, nossa, coisa... quase acabou o casamento. Não, e assim, ó, aí a casa, imagina, meu pai era um santo pra gente, né? Óbvio! Como assim meu pai tem revista pornográfica, gente? O que é isso?
E assim, Não, ele então, cobrava muito da gente, né? Então a gente ficou com aquela coisa assim, opa, ele não pode, né? ainda mais sendo mulher, né? A gente era cobrada. É muito cobrada. Não, e é engraçado, assim, porque são tantas construções que a gente vai tendo ao longo do tempo. E hoje mesmo eu fui almoçar com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, assim. Porque é muito forte a crença da questão do sexo com penetração. Então, quando a gente fala isso, às vezes, para o paciente, ele ouve aquilo, e eu tô falando assim, de novo, né? Eu dou dos meus exemplos, assim, porque eu atendo pacientes jovens, mas do geral das minhas colegas que também atendem pacientes nessa faixa, assim, dos 30, 50 e poucos, que somos jovens, vamos dizer assim, né? Tu diz assim, não, olha só, sexo não é só penetração. Eles ficam te olhando, assim, com uma cara do tipo, não, a gente sabe, não, ok. Não, ok, é porque às vezes não vai poder. Que eu vou mandar o convite para os meus amigos preocupados com o tamanho do pinto. Então, outro mito. Vou mandar para eles agora que não é só penetração. Ó, a Aline tá falando, vai se tratar. Não, daí tu fala isso assim, tipo, olha, não é só penetração. Porque às vezes durante algum momento, né, do tratamento, às vezes não vai, a gente tem alguns exercícios, vai ter que dizer, olha, não vai poder, nós vamos ficar um período aí sem poder ter sexo com penetração. E aí meio que eles ficam assim, tipo, como assim? O que eu tenho que fazer? Tipo, a gente tem que achar outras formas de fazer outras coisas. Sim, né? Porque tá na menstruação, tem pessoas que não curtem, tem que respeitar. Não, e porque às vezes a mulher está fazendo tratamento e uma série de coisas. Às vezes o cara tá com uma disfunção, né? Então, tipo assim, ele tá precisando fazer. E é uma desconstrução de uma crença isso, né? Então, como tu faz essa desconstrução? Se eu só sei fazer sexo com penetração. Então, não, por isso que eu tô falando assim, o nosso trabalho de psicoeducação é tão forte, porque assim, em tese, quem faria sexo de outra forma não eram moças de boa família, né? Porque a gente vem de uma cultura do patriarcado que diz que sexo era com penetração para a procriação. Esse era o objetivo. A mulher era a mulher dona de casa, mãe dos filhos, e o prazer era buscado com outra. Fora. Isso. Então, assim, aí por isso que vem. Aí tem, assim, historicamente a gente estuda muita coisa da história, né? Aí por que o sobrenome era vinculado ao nome da mulher? Se a mulher arraigava o sobrenome do marido, não, porque ele tinha certeza, porque tu casava virgem. Ele tinha certeza que aquela criação era dele, então ele tinha certeza que ele era o pai da prole, né? E aí tu carrega o sobrenome dele e tudo mais, porque ele tem certeza que é dele, né? Então, é uma construção histórica muito grande sobre isso. E aí, claro, vem a igreja, vem uma série de outras fontes que vêm e reforçam esse comportamento da penetração, né? Mas quando tu começa a fazer as pessoas pensarem sobre isso, porque, veja, a pílula foi instituída em 1969, se não me engano. A partir daí, a gente, enquanto mulher, já podia começar a ter sexo por prazer. E a gente não conseguiu desconstruir isso. Porque então, antes a gente não podia. Eu acho que é uma coisa complicada até hoje, porque um dia eu conversando com uma moça da UBS aqui do bairro, e ela me disse que nem doando a pílula para as pessoas de baixa renda, elas tomam, porque elas ainda acham que vai atrapalhar o libido. Sim, tem essa questão. Claro, tem pílulas, que aí depende de cada caso, né? Tem uma questão hormonal que a gente sabe, isso pode ser com DIU, pode ser com pílula, e aí depende muito de cada organismo de cada mulher, né? Mas não é só isso que vai atrapalhar, né? De novo, vem a questão da psicoeducação, do quanto que eu consigo aprender outras coisas, né? Para provocar o meu prazer. A gente tem 4 etapas da resposta sexual humana. Eu tenho que ter desejo, excitação, orgasmo e resolução. O que eu faço para provocar o desejo? Porque se eu provoco o desejo, eu tenho excitação. E se eu tenho excitação, eu vou para o orgasmo. E aí a resolução já é a etapa final. Só que assim, as pessoas não
não vão para o desejo, porque o desejo tem que ter fantasia, né? O desejo tem que ter uma série de coisas, que é o todo que vem antes, assim. É o que eu desperto, é a mensagem, às vezes é a lingerie, para cada um é diferente. Cada um, para mim, para ti, para cada um que está aqui na live, vai ser diferente o que desperta o desejo. Mas eu preciso conhecer isso, eu preciso me conhecer, em especial. Mas eu só vou saber se eu me conheço. Sabe que eu vejo muito também, que reclamo, e eu também senti muito nas minhas relações, que parece que tem um checklist pronto, que toda mulher vai curtir a mesma coisa. E não é assim. Não. Aí tu olha assim, eu um dia olhei pra um e falei assim, mas dava certo, sei que eu tô ex-mulher. Não muito. Eu falei, entendi porque tu separou. Não, mas é que daí a outra também não falava, né? Realmente. Sabe? Então, assim, eu faço às vezes a meia-culpa com os homens, porque também ninguém falou pra eles, entende? Então, se ninguém disse, ele vai achar assim, tipo, não, fazer massagem é bom, então ele segue fazendo massagem. Mas ninguém disse se aquela massagem era boa ou era ruim, entende? Então, assim, ninguém fala, eu vou fazendo. Vai que dá certo, né? Alguém vai dizer que é bom. Até que alguém diz que é ruim, daí vem a Naira e diz que é ruim. Mas tu sabe que umas coisas muito engraçadas que eu namorei uns 18 anos, comecei muito cedo, com 12, 13 anos, né? Minha mãe não falava sobre. Quando eu menstruei, eu ficava escondendo tecido e pano e coisa no roupeiro de roupa. E foi ali atrás, ali outro dia, né? Sim. Na rua todo mundo falava. Quando eu conto que eu não sabia, minha mãe não comentava, minha mãe não falava, minha mãe não ficava nua na nossa frente. Então foi uma criação bem difícil. Quando eu casei, daí, casei com o primeiro, né? Foi meu único, casei na igreja, toda aquela coisa, né? E separei 300 anos depois e nem sabia o que era nada, né? E daí perguntando um dia, eu disse assim pra ele, mas vem cá, o que essas pessoas gostam tanto, né? Porque pra mim não tinha graça nenhuma, não tinha porquê. Porque não tinha toda essa etapa antes. A importância era sempre na penetração. Sim. E aí a mulher, ela é diferente. Eu não sei, claro, deve ter mulher que é só isso também, né? Existem todos os tipos, na verdade. Mas, eu acho que todo esse contato, esse cuidado, né? A gente fica muito mais preparada pro momento. É a fim de dar, né? Porque às vezes perguntam, mas ela nunca quer dar. E aí? Né? Não, mas então, é que a questão, esses dias eu dei uma aula sobre preguiça sexual, né? Que a mulher tem uma tendência aí para preguiça sexual. Primeiro que ela às vezes não tem a memória positiva lá da última relação. E mais do que o homem, a mulher tende a fazer um checklist, assim. Acho que ele não me tratou muito bem ontem, não. Então eu não vou. Mas aí eu tenho que botar o feijão de molho, tem as roupas, eu tenho que ler os e-mails, eu queria ver a novela, começa a passar um checklist na cabeça e daí não vai. E fica passando aquele checklist, sabe? E daí ele fica, às vezes ele até tenta, às vezes ele convida. Não, vem que eu tô te esperando, eu vou te esperar na cama. Essa é a palavra, às vezes. Vou te esperar na cama. E aí a pessoa vai, bota a roupa na máquina, estende roupa, não sei o que, bota o feijão de molho, lava a louça, e não chega nunca. E o cara, quando ela chega lá, já tá dormindo, entendeu? E aí, o cara convidou do jeito dele, não que esteja certo ou que esteja errado, do jeito dele, e ele cansou e dormiu. E aí, porque ela ficou passando o checklist. Então, às vezes gera uma preguiça sexual, e aí, muito por conta, porque amanhã ele vai estar aí. Amanhã ele vai estar aí. Então, não tem problema se eu deixar para amanhã, porque amanhã ele vai estar aí. Então, eu deixo para amanhã. Gera um comodismo. Vai gerando um comodismo. E isso, às vezes, de ambas as partes, não só da mulher. Mas na mulher, a mulher tem uma tendência, por conta de, muitas vezes, ter mais tarefas domésticas, ou porque às vezes não dividiram bem as tarefas domésticas, fica com mais tarefas. Então, ela fica passando o checklist mental para ela, ou das tarefas domésticas. Também, né? Pode ser cansada também. Pode. Jornada dupla. Mas é porque, às vezes, também as divisões não foram bem feitas entre os casais. Então, quando a gente atende casal, a gente faz um questionário com eles para saber como que são feitas as tarefas de casa. Com quem tá, quem faz o quê, né, pra gente ver se tá de forma igual, assim, porque às vezes a gente vê que tá o peso mais com um ou mais com o outro, às vezes acontece que tá mais com o marido mesmo, e aí às vezes o marido não quer. Né? Acaba não se encontrando. Às vezes tem gente que trabalha à noite, por exemplo, um trabalha no turno inverso, então quando é que eles vão se encontrar?
Quando é que eles vão fazer a bolha deles para eles poderem se encontrar? E aí a gente tem que meio que provocar isso neles, sabe? Mas é muito interessante porque nem homens e nem mulheres, eu volto a falar da psicoeducação, porque eu vou insistir nesse assunto, sabem que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas. Então, por isso que a gente fala que sexo não é penetração, porque a mulher, na sua, quase que 100% das vezes... É o terceiro coração, porque a mulher... não cérebro. Porque a mulher, na grande... Assim, orgasmos vaginais, né? Ela pode, mas clitorianos, ela vai ter muito mais. Porque tem 8.000 terminações nervosas. Normalmente ela vai ter por causa da fricção no clitóris, no movimento de vai e vem. Então, assim, se o homem soubesse disso, se a mulher soubesse disso, e se ela soubesse, porque ela não sabe nem onde é que é o clitóris, né? Tem mais essa. Por isso que eu falo da psicoeducação, que se ela se conhece, ela sabe onde é que é e pode ensinar para ele. Conseguiriam atingir o prazer com muito mais facilidade, né? Então, daí desconstrói a história da penetração, porque daí se às vezes ela tá grávida, que ela tem medo, ou que ele tem medo, ou se estão passando por alguma doença, alguma outra coisa, eles podem ter outros tipos de relações que não sejam com penetração, né? Só que o nosso trabalho, ele é bonito, assim, quando tu vai conversando com os casais e mostrando isso para eles, que tudo é possível, né? Tudo é possível, porque tem uma solução. Exato, essa semana foi muito legal, assim, porque a terapia sexual é diferente da terapia convencional, vou te dizer, porque a gente atende a cada 15 dias, né? A gente tem, às vezes, exercícios que as pessoas, seja individual, seja de casal, né? Os pacientes, às vezes, têm exercícios para fazer em casa, como se fossem tarefas de casa. Então, a gente encontra eles a cada 15 dias. E eu tenho um casal muito legal que eu estou atendendo agora, e que eles estavam focados no exercício, assim, em cumprir o exercício. Eles estavam preocupados em vir para a sessão e não terem feito o exercício, né? E eles trouxeram isso para a sessão, assim, não, ela falou, tipo, ele estava muito preocupado de chegar na sessão e não ter feito o exercício. Então, o que às vezes vai acontecer de não conseguir atingir a meta, vamos dizer assim, não, tá tudo bem, não deu certo, beleza, vamos tentar entender um pouco melhor o que houve. Não, às vezes são coisas complexas, às vezes envolve família, então a gente sempre vai trabalhar em conjunto, né? Mas é engraçado quando eles estão dispostos, né, a querer trabalhar em cima disso, e foi muito bonito, assim, porque eles trouxeram com muito desejo, assim, tipo assim, e estavam muito felizes de terem conseguido, né? Porque na primeira sessão estavam muito para baixo, assim, estavam muito chateados, porque imagina, tipo, a gente veio parar aqui, que talvez não era uma coisa que a gente quisesse, e o nosso papel é de acolher essas pessoas, né? Tipo, olha, a gente vai, eu vou ter 50% do trabalho é meu, de ajudar vocês, 50% é de vocês. Mas o nosso papel, o meu papel e o dos terapeutas sexuais é de acolhimento, né? Da gente acolher, da gente entender que emoções é que vocês estão sentindo, e tentar identificar dentro dessa condição o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade, né, de vida. Dentro do ponto de vista sexual, o que pode melhorar a qualidade de vida de vocês enquanto casal, nesse caso. E foi muito bonito, assim, o processo, né? Então, eu acredito que em breve, não é uma terapia que normalmente dure muito tempo, né? Mas é interessante quando eles estão, de fato, empenhados, assim, tipo, não, a gente quer melhorar, a gente quer, porque a gente nunca foi assim, a gente tinha uma vida mais ativa, aconteceu alguma coisa, a gente quer melhorar. Então eles vão trazendo e vão mostrando assim, mas tipo, aqui aconteceu tal coisa, né? E quando tu traz assim, tipo, mas por que sempre só sexo com penetração? Não, porque sempre foi muito bom. Não, ok, tá tudo bem, a gente aprendeu assim, era muito bom, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode ver por outra ótica. Mas a gente nunca tinha pensado nisso. Pois então tá na hora da gente pensar. Eles vão para casa, vão pensar nisso, assim. Então é muito bonito de ver eles pensando em algo que parecia tão óbvio, né? Para quem olha assim, mas isso é óbvio. Não, é óbvio porque a gente está falando agora aqui, eu e tu, aí o Naira e um monte de gente que está vendo nós, né? Mas saindo daqui, quando chegar em casa amanhã, muita gente não vai nem lembrar disso. Sim. Sabe? E isso é muito legal, assim, da terapia sexual, porque a gente vê o resultado acontecendo.
né? E as pessoas, talvez, quando tu me convidasse, eu fiquei muito feliz, porque muitas pessoas nem sabem, às vezes, da existência do nosso trabalho, de como ele é feito, né? Do que é o terapeuta sexual, por que a gente existe, por que a gente vem. A gente atende, eu tenho pacientes individuais também, assim, sejam homens ou mulheres, às vezes muitas pessoas com algumas disfunções mais críticas, assim, que tem a ver com uma série de coisas, assim, ou com criação, ou com abuso sexual, e que são coisas graves, que as pessoas foram vindo e foram carregando consigo, que não conseguiram se desfazer desse nó emocional que ficou arraigado nelas e que hoje causa sofrimento do ponto de vista sexual, né? E que elas estão ali para buscar ajuda com um profissional que pode conduzir isso, né? E esse é o nosso papel. Nosso papel, a gente diz que o nosso papel é transformar as vidas das pessoas, porque na medida que tu pode ter uma vida sexualmente ativa, mais plena, que tu pode vivenciar tua sexualidade sem medo, né? Ter satisfação com aquilo, assim, né? Tu pode não... No meu caso, eu falo sobre sexo, né? Mas as pessoas não precisam sair falando, mas assim, mas que ela consiga vivenciar sem se sentir culpada, né? Que ela consiga, com a parceira dela ou com o parceiro dela, vivenciar aquilo de forma mais tranquila, sem se sentir culpada, ou assistir um filme. Tem muitas séries e muitos filmes eróticos hoje, que não tem nada a ver com pornografia, é outra coisa, é outra batida, assim, é outra coisa, né? Uma coisa que tem uma história, tem um início, um meio, um fim, e que é bonito, que leva a gente a despertar o desejo, sabe? É muito legal. Que mostra, né, o feminino, o masculino, às vezes o papel de cada um para desenvolver, até uma dica, até um roteirinho, né? Um filme mais romântico, né? Que atiça os desejos lá que a gente tava falando antes, né? Exato. E eu vejo, assim, um papel na tua profissão, quando eu pensei também, porque eu te falei que eu também falo abertamente sobre sexo. Nem todo mundo está preparado para isso. Não. Né? Todo mundo quer uma pessoa muito preparada, mas não está pronto, né? Não. A gente assusta muita gente, por muitas vezes ganhamos rótulos que ninguém deveria ganhar, porque uma das coisas que a gente deveria aprender na vida é não julgar. E então, cada um deveria procurar, então, sabendo também que existe isso da terapia, quantos casais podem reacender a chama, né, do prazer, da sexualidade. Lembrando, né, também que o benefício para a saúde, com a imunidade, com o equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Porque às vezes a gente até brinca, né? Alguém mal-humorado. Pô, eu tenho mau humor. Eu preciso, tu entendeu? Não, então, esses dias eu fiz uma palestra e falei sobre isso, assim, né, que tem essa... Acho que eu até gravei um vídeo pro YouTube, se não me engano, sobre esse assunto. Que existe... Nas empresas é clássica essa frase, assim, né? Tipo assim, a fulana hoje tá de mau humor porque ela não, né? Não vou falar que o seu Instagram daqui a pouco me derruba. É clássica essa frase. É clássica, a gente ouve nos corredores em qualquer lugar. Mas existe uma pontinha de verdade por conta dos hormônios, né? Porque quando a gente tem relações sexuais frequentes, ou enfim, quando a gente tem uma sexualidade bem desenvolvida, e aí eu tô falando que relações sexuais pode ser, sei lá, pode ser com o vibrador, pode ser contigo mesmo, pode ser o que tu quiser, aqui pode ser, tá valendo. Mas eu digo que tu tá satisfeita sexualmente, ou seja, que tu tá sexualmente plena contigo mesma, tu gerou uma satisfação igual a comer chocolate, né? É a mesma coisa, tu comeu pizza, tu ficou bem, tu fez exercício, né? Eu vi que entrou minha prima aqui, que minha prima é super atlética, assim. Tu faz exercício, gera endorfina, sabe? Então, assim, tu estimula, tem ocitocina, tem endorfina, tu estimula, e é por isso que deixa as pessoas de bom humor. Isso melhora a pele. A pele fica boa, a pele, tudo fica bom. Exato, porque tu gerou uma produção, é uma descarga hormonal tão forte, e é por isso que as pessoas ficam de bom humor. Né? Então, assim, existe uma pontinha de verdade ali que tem relação com os hormônios, entende? Então, por isso que também a gente estimula, às vezes, que os pacientes também façam exercícios físicos, porque é importante estar bem fisicamente, inclusive para esse encontro com o teu parceiro, com a tua parceira.
né? Para que tu também tenha disposição, porque ter disposição também é importante para esse momento. Para que tu tenha novas experiências, para que tu tenha novas práticas, para que tu tenha mais ânimo, porque senão às vezes tu chega e senta no sofá e tu reclama que ele senta no sofá, ou que ela senta no sofá, ou que ela não, que ela tá cansada. Então, assim, tu equilibrar a tua energia de diversas formas, né? Aí é nesse então, momento, né, que a gente percebe que a gente estuda tanta coisa, né? A gente pega o YouTube e a gente vai lá e pesquisa como limpar a parede, né? E a gente vai lá e a gente pesquisa como tirar a mancha da roupa. E a gente não vai lá e pesquisa como fazer um sexo melhor. Como se relacionar, como agradar o parceiro, né? Vamos procurar uma novidade, vamos fazer algo, né? E se tudo não tá rolando, pessoal, a gente tem a Aline Garzieira aqui para fazer terapia. Tá tendo online também, Aline? Então, eu atendo online, né? Essa semana eu vou estar aí, né? Falei para ti que eu vou estar na Serra amanhã e quinta, porque eu vou organizar com algumas colegas uma possibilidade de umas agendas para atender presencial, porque tem gente que quer atendimento presencial ali, e aí eu vou organizar uma sublocação, se for o caso, para alguns pacientes eu vou atender ali sublocado alguns dias da semana, como são atendimentos quinzenais, eu vou organizar atendimentos quinzenais ali locais. Mas eu atendo online hoje, basicamente. Funciona super bem também, não tem problema nenhum, porque a gente tem pacientes, às vezes, de fora, de outros estados, de outros países, né? Então, eu tenho várias colegas que atendem de vários lugares diferentes e funciona bem para todo mundo, assim. Mas tem pacientes que preferem presencial. Então, o atendimento presencial, se for o caso, a gente agenda e tá tudo certo. Então, eu costumo organizar a agenda e a gente vai. Mas é muito legal, assim, tipo, se precisarem, a gente tá aqui, a gente pode ajudar, me mandem mensagem no direct se precisar, me sigam na rede social, tá, como alinegarzeira.psi, né, tipo, olhem os posts que, tipo, eu tenho posts frequentes, assim, falando sobre isso, assim, hoje eu falei sobre o interesse, que é uma coisa que é interessante, né, de se ler, eu falei sobre comunicação essa semana de novo, exatamente para reforçar esses pontos, porque a gente não vai conseguir ter uma sexualidade plena se a gente não tiver esse, eu chamo de conexão, né? Tipo assim, a gente precisa entender que sexualidade, ela é além do ato sexual em si. Ela é conexão, ela é sentimento, assim. Então a gente precisa expandir a nossa consciência sobre isso, sabe? E se a gente não expandir, a gente não vai conseguir entender. E óbvio, a gente precisa se conhecer. A gente tem a permissão hoje, gente. A gente não tem mais pai e mãe do nosso lado dizendo que não pode botar a mão, a gente pode botar a mão, nós mulheres a gente pode botar a mão. Então, é muito, muito positivo, assim, de poder se conhecer, a gente saber, até para poder dizer pro meu marido que tá do lado, assim, olha, tipo, aqui eu gosto, aqui eu não gosto. O amor é mais sabe? pra esquerda, amor. Não Exato! Não, e porque, sério, assim, a gente... E não é aqui eu não quero fazer alusão a feminismo, machismo, mas não é isso, assim, mas às vezes a gente atribui muitas responsabilidades para os homens que eles não sabem também. A gente acredita que eles sabem, mas eles não sabem. E aí a gente fica... Sabe que eu vejo que comigo aconteceu? Muitas vezes eles trazem uma carga já pesada e negativa de outros relacionamentos. Exato. Então, às vezes, tu tá ali empatada com a pessoa que não desenvolve porque ela tem traumas que trouxe, né? Exatamente. E aí tu não entende, tu acha que é tua culpada e tal. E certo dia o cara fala, não, é porque a fulana falou. Exato. Exatamente. Falei, mas quem é a fulana, né? Não quem é a pessoa no fio do pão? Quem é a fulana no fio do pão? Exato, entendeu? Não é. E a pessoa, e eles não têm, tipo, se a gente não disser, tipo assim, olha, eu não gosto disso. Eu dou sempre o exemplo das flores, né? Eles crescem ouvindo dizer que toda mulher gosta de flor. Que toda mulher gosta de bombom. Esses dias eu dei uma palestra e falei assim, gente, tipo assim, ó, se eu não disser pra pessoa que eu saí, que eu, Aline, sou intolerante à lactose, que eu não como chocolate, eu não gosto de chocolate, não gosto. Se eu não disser, eu vou ganhar. Aí, na palestra, uma menina disse assim, ai, que bom que tu falou isso, porque eu recebi flores do meu ex-marido, do meu ex-namorado, que era meu ex-namorado e depois se tornou meu ex-marido, e eu botava fora, eu escondia e botava fora, por anos a fio. Mas eu não contei pra ele. Eu ganhei um orquidário.
toda vez que a pessoa me dava, eu falava, ai, que legal, né? Minha mãe vai adorar, porque eu não sei cuidar. Eu já falava na cara, ia dando a flor, já nunca ficava em casa, nunca, eu continuava. E eu disse, mas por que que a gente não comunica, que a gente não gosta de flor? E aí, o que que eles fazem? Eles repetem, achando que todo mundo vai gostar de flor. Mas não tem problema tu dizer que tu não gosta de flor e que, olha, João, eu não gosto de flor. Eu gosto, sei lá, de outra coisa. Gosto de, sei lá, de bala. Mas tu sabe o que eu percebi? Que daí, mas daí eu vou te dar o quê? Aí tu pega e tu vai lá e compra. Era assim, né? Ou se não, mas vem cá, então vamos fazer assim, vamos junto. Também não tem graça, né? A mulher se magoa, né? A gente pensa... Tudo bem, mas é o que eu tô falando no post de hoje. Tô falando no post de hoje sobre os interesses. Tu tem que conhecer os interesses da pessoa que tu tá. Tu tem que saber quais são os hobbies da pessoa. Tu tem que saber com o que a pessoa trabalha. Quanto mais tu souber dela, melhor, mais criativa tu vai ser. Senão tu não vai. Senão tu fica sempre na história da flor, chocolate, e tu não vai acertar. Linguagem, né? Dessa linguagem verbal, né? Mas quando a pessoa tem vergonha, também a gente tem a linguagem corporal. Uma pessoa retraída, que já começa a se afastar, que fica em silêncio, que nunca tem assunto. Ou aquele que vive no trabalho. O que tu me diz? Então, mas é isso. Por que a pessoa vive no trabalho? Será que não sou eu que estou deixando a pessoa no trabalho porque eu estou fazendo alguma coisa? Porque quando ele chega, eu começo a fazer um interrogatório. Então, são vários, né? Então, dá pra... Tem vários pontinhos de interrogação, assim, ó. Vários pontos de interrogação. Mas a gente tem que pensar, só que às vezes a gente... ontem até assisti uma aula sobre uma parceira nossa, que é a Ana, que o perfil dela é o Vage Sem Neura, e é uma carta de valores, né? Que é muito legal, assim, de fazer com o parceiro, com o namorado, assim. O que pode e o que não pode. É tipo assim, o que é traição? Pra ti, Naira, pro teu marido. Diz que traição já é curtir no Instagram e nada a ver? Não sei, pode ser. Pode ser que para aquele casal seja. Pode ser que para Naira e pro marido não seja. Tá tudo bem. Nós trabalhamos essa concepção. O que é para vocês? Vocês é que vão definir. Para mim, a Aline pode não ser. Tá tudo certo. Mas para vocês, o que vale? Hoje em dia as redes sociais entram muito em pauta, né? Tem casais que estão excluindo rede social porque já estava com muito conflito, né? Isso. Mas o que vale é o que aquele casal determinou para eles. Falar com alguém na rede social é traição ou não é? Aquele casal é que tem que definir para eles o que é. Sabe? Então, assim, aí ontem ela montando a carta com as alunas dela, e daí ela dizia assim, tipo, o que pode na sexualidade e o que não pode? E aí ele dizia assim, tipo, não, ela gosta de transar depois que almoçou, por exemplo. Não, isso é crítico, isso é um assunto que a gente tem que tratar porque é crítico. Para nós é crítico, para vocês pode não ser, entendeu? Então, assim, tem que conversar, porque ninguém tem bola de cristal. Eu sempre brinco com os pacientes, a gente não tem bola de cristal. Ele não tem, tu não tem. Não, e não é uma receita, né? Para uns dá certo, não. Para outros não dá. Vai adaptando, né? Vai, exatamente. Bem isso, tem que adaptar. Mas eu acho que a gente deixou as pessoas com muita vontade de entender. Curiosas. Né? Assim, curiosas, essa é a palavra. A minha sessão, né? Já tô com ela fervendo aqui. Eu tenho um checklist de ideias agora de noite. Né? Que pena que eu não trouxe caneta, mas essa noite eu vou acordar da cama. Boa, Naira, boa. Anota. Mas assim, então, pessoal, hoje estamos com a Aline, terapeuta, psicóloga, para falar sobre sexualidade, para desmistificar muita coisa. Vai seguir aqui o @ dela, o Instagram, o contato. Ela disse que também atende online, então para quem quiser conhecer mais, tem post, né, quase todo dia, com vários assuntos. Eu rolei ali, eu vi que tem muita coisa assim que bate com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso e com coisas que eu quero conhecer também. Então, provavelmente, vocês também tenham, né? É só vocês também encontrarem pontos de conexão, né? Exatamente. Mas me sigam nas redes sociais, estou à disposição, Naira, quando tu quiser de novo. A gente pode marcar alguma coisa daqui a pouco, agora começa a amenizar um pouquinho mais essas questões do Covid, a gente pode marcar alguma coisa presencial também, né? Uma roda de conversa, alguma coisa ali dentro, enfim.
Agradeço super o convite, assim, foi muito legal te reencontrar, assim, foi muito bom. Obrigado ao pessoal que entrou na live. Fiquei muito feliz. Tô louca para te encontrar pessoalmente agora. Essa semana a gente vai. Obrigado ao pessoal que entrou várias pessoas assim, da minha rede, assim, dos meus contatos, amigos, familiares, enfim, entrou muita gente, colegas de profissão, muito legal. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada, foi muito bom. Obrigada, gratidão. Estou à disposição. E que a gente muito tenha bom. Muitos assuntos para ir desmistificando. Muitos. Ixi, tem muita coisa para falar. Sempre tem bastante pano para manga, né? Sempre, muita coisa. Alguma pergunta para fazer, né? Que faz. Sim, manda um direct. Isso, deixa nos comentários. E quem também tiver alguma sugestão que quiser nos mandar de assunto também, se querem. Também. Se quiserem de novo, exatamente. Pode mandar para nós. Muito obrigada. Tá bom? Beijo. Muito obrigada. Tudo de bom. Até daqui a Até mais. Até, tchau. Então tá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui conosco. Espero que tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. A Aline é uma ótima profissional. É uma pessoa que tem uma dedicação enorme, porque ela faz o que ela faz com muito amor e dedicação, assim como eu, buscando os interesses de todas essas mulheres que eu trabalho há todo esse tempo, que eu ouço muita coisa, porque quem trabalha com mulher acaba trocando ideia. A mulher, ela se abre muito, ela acaba contando como é lá na casa dela, como é as relações, ou às vezes ela chega até cabisbaixa. E às vezes tu pergunta, o que acontecendo? Não tá legal, é que meu marido isso, meu namorado isso. Ou até às vezes que está buscando um parceiro para dividir seus momentos. Então, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada e até terça que vem. Grande abraço, boa noite.